Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campello e eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareça aí no nosso chat, me manda aqui um oi. Você que está aqui conectado na cidade de Betânia, de Palmeira, de São Pedro do Piauí. Olha aí, São Pedro do Piauí. Já me mandou aqui um hello, então que bom que vocês estão aqui. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é Revolução Industrial. Então, hoje a gente vai analisar ali um pouco as fases da Revolução Industrial e, claro, também iremos responder exercícios, tá certo? Então, bora lá. Hoje, dia 5 de setembro, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Revolução Industrial. Né? Como vocês podem ver agora, todas as nossas aulas, a gente tem aqui o roteiro da aula, qual é o objeto do conhecimento, o objetivo. O nosso objetivo é justamente contextualizar os aspectos que marcaram a Revolução Industrial na vida cotidiana da sociedade europeia. E claro também, né, como que isso foi gerando consequências em outros lugares do mundo, além do continente europeu. Bom, então, para a gente poder iniciar a nossa aula, a gente vai começar aqui entendendo um pouco sobre as fases do capitalismo. Tá certo? Então, a gente precisa primeiro compreender que as fases do capitalismo, lembra que a gente já aprendeu aqui sobre... olá, o pessoal de Palmeira com o professor Rildênio, né? Olá, professor, que bom que você está aqui. Então, olha, gente, primeiro ponto para a gente poder compreender é que o sistema econômico capitalista ele surgiu lá no século XV. Lembra quando a gente estudou aqui a Idade Média, em que o capitalismo ele surge lá no final do século XV, porque a Idade Média ela é do século V até o século XV. E que nos primeiros 500 anos, que é do século V até o século X, era o auge do feudalismo. Então, era uma economia baseada na troca, existia uma baixa circulação de moedas, a maior parte da população europeia vivia lá no meio rural, dentro do feudo, porque existiam muitas invasões territoriais nesse período e porque o trabalho era baseado na servidão e a sociedade ela era impactada por um alto controle da Igreja Católica. A partir do século XI, quando essas invasões territoriais na Europa elas diminuem, né, principalmente ali com os povos que eram considerados bárbaros, né, os vikings, por exemplo. Só que todo mundo ali para Roma, né, que não falava latim, por exemplo, no Império Romano, era considerado um bárbaro. E aí a gente tem essas invasões a partir do século XI, elas diminuem consideravelmente e aí sim a gente tem um povo que começa a sair do meio rural e vão se deslocar para as cidades. Então vai ocorrer um renascimento comercial e também urbano, tá bom? E aí sim a gente tem ali uma grande quantidade de pessoas vivendo, trabalhando e volta a ter uma circulação maior da moeda. Então, aqui nós temos o capitalismo comercial, né, porque o capitalismo, a partir do momento que ele surge, a gente está falando que ele vai ter 3 fases, tá certo? E aí, quais são essas fases? Bom, a primeira fase é justamente o que é esse capitalismo, né? Então, a gente tem, primeiro, o capitalismo comercial ou mercantil. Olha aí, capitalismo comercial ou mercantil, que é do século XV até o século XVIII. Ele também é conhecido como um pré-capitalismo, porque se antes do capitalismo na Idade Média, como a gente viu, as pessoas elas viviam muito na base da troca. Então, eu poderia criar um porco e o pessoal aí de Betânia poderiam produzir algodão. Então, dizia, olha, galera, vocês me dão uma determinada quantidade de algodão e eu dou uma determinada quantidade de porco. Assim, todo mundo sai ganhando. Vocês têm o que comer e eu tenho a matéria-prima para vestir. Então, era uma troca. Mas, a partir do século XV, não, né? Aí a galera,
começa a ter um capitalismo comercial, a ser baseado no dinheiro. É claro que ainda não existia uma proporção tão grande, mas já era algo bem significativo. Depois, a segunda fase é o capitalismo industrial, que é justamente do século XVIII até o século XIX. E olha, gente, esse aqui é um marco, porque o sistema capitalista, ele consegue se firmar justamente com a Revolução Industrial. E a terceira fase é o capitalismo financeiro, ou monopolista, né, que já é a partir do século XX, porque a economia, as transações comerciais, elas vão se modificando ao longo da história, beleza? Bom, então agora eu expliquei aqui cada um de uma forma bem específica. Então, o capitalismo comercial mercantil do século XV ali até o século XVI, mais ou menos até o século XVIII, a gente pode dizer. É um capitalismo que ele surge à moeda e além, né, do controle estatal da economia. Então, nós temos aqui nesse capitalismo as colônias, que é justamente, entra muito aqui o Brasil. Nós já aprendemos aqui que o Brasil foi um país colonizado e explorado por Portugal, não é isso? Então, é nesse momento aqui do século XV que a Europa ela começa a conquistar o continente americano. E africano também, porque no início do século XV, ali em 1415, Portugal consegue colonizar o continente africano. Em 1500, no início do século XVI, Portugal consegue chegar ao Brasil. A Espanha também estava explorando outros territórios. Então, gente, é por isso que a gente fala que é um comercial mercantil. É o momento também que a Europa, principalmente, vai explorar o continente americano. Por isso é que nós temos essa divisão, colônias e metrópoles, né? Então, as colônias eram uma extração de produtos primários, a busca por especiarias e também o trabalho escravo, né? E as metrópoles era uma produção e a exportação de produtos manufaturados. A metrópole, no caso a Europa aqui, né, ela retirava muitos produtos naturais da América. Olha o que a gente aprendeu, que Portugal vem colonizar o Brasil e como ainda era no período aqui do mercantilismo, né? E nós já aprendemos o que é o mercantilismo, era muito, a primeira coisa que eles iam procurar era ouro e prata. E se eles não encontravam, olha aí o que que eles faziam. Né, eles tinham, começaram a retirar os recursos naturais, como o pau-brasil, por exemplo, né? E aí depois o ouro, o café, o açúcar. Então é um sistema muito baseado em explorar a América. E eu botei a observação aqui, ó, ocupação e colonização do território brasileiro a partir de 1500, que é o século XVI. Depois a gente entra no capitalismo industrial, que é o século XVII, o século XVIII, o século XIX. Então surge justamente o que? Revolução Industrial, lá no século XVIII, com a máquina movida a vapor e a expansão das indústrias, que foi justamente o que nós estudamos na nossa aula passada. Né, ocorreu uma substituição de produtos manufaturados para os industrializados, né? Lembra que a ideia aqui era justamente produzir cada vez mais e gastar menos tempo para poder fazer isso. O outro ponto é baseada no liberalismo econômico, o mercado e a livre concorrência sem intervenção do Estado na economia. Então, nós temos, de um lado, as colônias ou os países subdesenvolvidos, que era o fornecimento de matérias-primas e produtos primários, né? Então, olha aí, a colônia e os países subdesenvolvidos. E o Brasil entra justamente aqui, em que a nossa matéria-prima, como a madeira, a borracha, a cana-de-açúcar, é retirado do nosso território e vai para a Europa para gerar um lucro para os países europeus, né? E as metrópoles, elas eram consideradas países desenvolvidos, porque transformavam essa matéria-prima em produtos industrializados. Então, por exemplo, nesse período era muito comum fazer a retirada da borracha do Brasil ou do continente africano
essa borracha ela ia para a Europa e ela virava pneu de carro, porque eles conseguiam desenvolver, né, eles tinham a tecnologia e a gente a matéria-prima. E é justamente isso que acaba dividindo um país em subdesenvolvido ou desenvolvido, né? E por que que a gente não tinha tecnologia? Porque a gente era explorado. A Portugal, como a gente aprendeu aqui, desenvolveu um monopólio comercial. O Brasil, gente, só poderia comercializar com Portugal. E também era proibido que a gente tivesse indústrias, né? Então isso aí atrapalha demais, porque o país não poderia ter a sua própria industrialização. Então é claro que isso gerava uma dependência do Brasil em relação a Portugal e em relação aos produtos industrializados de outros países ali na Europa. Né? E é claro que é isso que acaba gerando um atraso econômico aqui dentro do país. Bom, a terceira fase é do capitalismo financeiro ou monopolista, né, que é o do século XX em diante. Surge no século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, com a expansão da globalização e o advento da segunda revolução industrial. Porque, como a gente aprendeu na aula, a revolução industrial ela foi dividida em 3 fases. Né? A primeira fase durou uma média de 100 anos, somente na Inglaterra, então teve início de 1750 até 1760, fica concentrada ali na Inglaterra. E aí, depois, sim, é que a Revolução Industrial ela se espalha para outros países da Europa. Aqui no século XX, né, mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, além das indústrias que dominaram o cenário, né, do capitalismo industrial, nesse momento o sistema está fundamentado nas leis dos bancos, olha aí, nas leis dos bancos, das empresas multinacionais e das grandes corporações por meio do monopólio financeiro. Né? O monopólio financeiro ele é um controle, as regras que regem a economia. E aí como é que fica? Olha, os países subdesenvolvidos, a gente tem produtos industrializados e matérias-primas, e o Brasil ele entra aqui na linha dos países que são subdesenvolvidos, né? E os países desenvolvidos são os produtos industrializados, alta tecnologias, empresas monopolistas e investimentos, né? Então, esses países desenvolvidos, eles acabam fazendo um controle bem grande em relação à economia no mundo inteiro. Né? Por isso que é um capitalismo financeiro monopolista, porque ele cria as regras da economia que são adotadas, né? Os países desenvolvidos, eles criam as regras e os países desenvolvidos, né, meio que são obrigados ali a se basearem, a se regerem justamente através dessas regras que são estipuladas pelos países que têm tecnologia, pelos países que são ricos de fato. Ok? Então lembra disso, né, gente? Geralmente o que transforma um país em desenvolvido é porque ele consegue desenvolver a tecnologia. E o país subdesenvolvido é aquele que geralmente oferece, não, né? Aquele que tem a matéria-prima que é utilizada. Então, lembra do exemplo, né? A borracha saía do Brasil para virar pneu de carro na Europa, ela lucrar com aquilo ali, com essa tecnologia que ela desenvolveu e ela vender para o mundo inteiro. E aí, quando tu pensar, tá, então por que que o Brasil ele não fez isso? Não fez isso porque a gente era proibido de ter as nossas indústrias por Portugal. Porque tu imagina, tu acha, Portugal estava muito interessado em explorar o Brasil, que era um território riquíssimo, e aí Portugal dizia, olha galera, não vai dar para o Brasil ter indústria, porque se ele começa a ter indústria, ele começa a se tornar um país autônomo, independente, com a sua economia se desenvolvendo, e é claro que isso ia ser um prejuízo para Portugal, porque ele não ia conseguir explorar o Brasil da forma como ele queria, né? Então ele proíbe o Brasil de ter uma indústria própria, gente. E é claro que isso vai gerando muitas consequências para o nosso território, para a forma como a economia vai se estabelecendo aqui. Então,
Olha aí as fases da Revolução Industrial. Foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização começou. A gente analisou isso tudo na aula passada, como que o trabalho foi se transformando, como era a vida dentro das fábricas, por que que começou na Inglaterra, quais foram as consequências, vocês estão ligados, né? Então, foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização começou e, por isso, a Revolução Industrial Inglesa ela foi pioneira. Vários fatores explicam as razões desta primazia, né? Então, como a gente já falou, mas eu fiz questão aqui de relembrar por que que foi na Inglaterra que a Revolução teve início, gente. Lembra? A gente viu isso na aula passada, eu respondi questões com vocês. Então, a Inglaterra, ela possuía capital, que era dinheiro, porque, lembra, ela já estava explorando o continente americano, o continente africano, o asiático. Ela também tinha estabilidade política e equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria. E desde o fim da Idade Média, gente, uma parte significativa da população se dirigia às cidades devido aos cercamentos do campo, né? Ou seja, sem terra, os camponeses acabavam entrando nas fábricas que surgiam. E por que que estava ocorrendo esses cercamentos do campo? Porque a monarquia absolutista começa a tomar, né, na verdade, os reis, né, eles começam a tomar também essas terras. Então, a galera era expulsa, a galera não tinha como sobreviver, justamente porque o trabalho manual, artesanal, ele não era mais valorizado, então o povo começava a fugir, né, de toda aquela pobreza, do surto de fome, começavam a sair do meio rural e se deslocar para o meio urbano. E como a gente viu, eles só conseguiam encontrar trabalho era justamente dentro dessas fábricas, porque o trabalho manual, artesanal, ele não era mais valorizado. Porque lembra, uma coisa é uma única pessoa, ela produzir um produto, gente. Outra coisa é uma máquina, né? Um trabalho é muito mais rápido, a máquina não adoece, no máximo ela quebra, mas pode ser consertada, a máquina não engravida e, principalmente, a máquina não reivindica direitos, né? Então, é claro que era muito vantajoso para o dono daquele sistema, daquela fábrica. Então, esses trabalhadores sem terra, sem o seu trabalho artesanal sendo valorizado, acabavam migrando para a cidade e iam encontrar trabalho, era justamente dentro das fábricas, né? E outro detalhe, olha aqui, a Inglaterra ela também tinha muitas colônias na África e na Ásia, que garantiam fornecimento de matéria-prima com mão de obra barata. Então, é por esse fator que essa Revolução Industrial ela tem início lá na Inglaterra. Na aula passada eu coloquei que era uma questão de prova e mais uma vez eu vou colocar aqui, porque não tem como errar. Nas duas aulas eu estou explicando por que que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra. Então, quero muito que vocês se liguem nisso, beleza? Bom, então agora a gente vai analisar aqui as fases da Revolução Industrial, tá certo? Então, a primeira fase, gente, que ela é também conhecida como Primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu na metade do século XVIII e ela vai até o século XIX. Então, foram mais aí de 100 anos. A sua principal característica foi o surgimento da mecanização, né, do trabalho mecanizado, de um trabalho que era realizado pelas máquinas e que gerou, né, significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. A gente viu que, inclusive, né, a própria sistema dessa população, que antes era um trabalho manual, artesanal, desenvolvido por uma família inteira, de forma coletiva, muitas vezes dentro da sua própria casa, isso mudou a rotina desses trabalhadores, né? Então, essa galera agora teve que viver dentro de um sistema fabril. Quem mandava na rotina da vida dessas pessoas era justamente as fábricas, né? Então, a gente tem ali uma galera que trabalhava até 18 horas por dia, e eu sempre peço para vocês fazerem esse exercício de também tentar imaginar como era a vida desses trabalhadores, porque tu já pensou 24 horas tem um dia, gente, simplesmente
18 horas do teu dia, tu tá lá trabalhando, é claro que isso aí é muito prejudicial, não é mesmo? Então, a vida dessas pessoas a gente viu como era em uma precariedade absurda, porque eram longas jornadas de trabalho, as fábricas eram muito insalubres, eram pessoas que trabalhavam, né, longas jornadas de trabalho, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma segurança dentro dessas fábricas, com trabalho infantil ainda mais, com as mulheres trabalhando, mas ganhando, recebendo menos que os homens. Então, os trabalhadores, de uma forma geral, eram extremamente explorados. Nós vimos isso aqui também na nossa aula, né, passada. E na estrutura socioeconômica, a gente fez uma separação definitiva entre o que era o capital, o dinheiro, que era representado pelos donos dos meios de produção, né? Isso aí a gente estuda muito na sociologia, inclusive na segunda série do ensino médio, em que quem eram esses trabalhadores, né, gente? Olha, era pelos donos dos meios de produção. É a burguesia, porque a burguesia, que foi essa galera que surge lá no final da Idade Média, no final não, né? Mas ali na Baixa Idade Média, depois do século XI, era justamente a galera que tinha um poder econômico, era a galera que tinha ali, né, as máquinas de fato. E aí a gente tem e o trabalho, né, que era representado pelos assalariados. Então, na estrutura socioeconômica, a gente tem o capital, que é pelos donos dos meios de produção, que lá na sociologia o Karl Marx, que é um grande crítico do sistema capitalista, ele diz que é quem? É a burguesia. E temos aqui também os trabalhadores, né, o trabalho, que é representado pelos trabalhadores. E isso, gente, eliminou a antiga organização, né, dos grêmios ou das guildas, que era o modo de produção utilizado pelos artesãos, que era manual, que era artesanal, que era o trabalhador participando de todo o processo de produção. Né? Então, ele participava de forma direta. É claro que a gente não vê mais isso aqui no processo da industrialização. Lembra que eu expliquei? Gente, pensa, um trabalhador que ele é um artesão, ele faz sapato. Então, esse artesão, ele pega o couro, né? Ele corta o couro, ele molda, ele faz o modelo, ele cola a sola, ele coloca o cadarço, ele embala e ele vende, né? Ele sabe quanto tempo ele levou para poder produzir aquele produto e ele sabe também por quanto que ele deveria vender. E isso a gente não vê dentro da indústria, porque agora esse trabalhador, né, o trabalho ele vira robotizado. O trabalhador, ele não participa mais de todo o processo de produção. Ele participa apenas de uma única etapa. Tá certo? Então, é justamente por isso que a gente vê que é um trabalho robotizado, porque se antes o artesão ele participa de todas as etapas para produzir esse sapato, agora não, gente. Agora dentro da fábrica, muitas vezes ele participa apenas de um processo, tem um trabalhador que corta o couro, tem um segundo que molda, tem um terceiro que coloca a sola, tem um quarto que coloca o cadarço, tem um quinto que embala e o valor, quem vai estipular é o burguês, é o dono da fábrica. Certo? Então, esse trabalhador, ele perde a noção de quanto que vale o trabalho dele, porque ele não faz mais o sapato inteiro, ele faz apenas um único pedacinho dele. E aí, dessa maneira, aqui, né, gente, como a gente viu, surgem as primeiras fábricas que abrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar a sua tarefa, que foi justamente o que eu acabei de explicar, esse trabalho que vai se tornando extremamente repetitivo, cansativo. E esse trabalhador, ele não sabe, de fato, quanto que vai custar o seu trabalho. Beleza? Todo mundo está entendendo? Coloca aí no nosso bate-papo. Então, olha, devido a uma baixa remuneração, a gente viu que isso acontecia demais, né? Então, era uma baixa remuneração, eram condições de trabalho e de vida subhumanas, né? Os operários também vão se organizar, gente.
Porque imagina, 18 horas trabalhando por dia, também surge ali os bairros operários, porque agora não tem mais como. A galera, ela não consegue sair do meio de uma fábrica que ela trabalha 12 horas por dia. Em que momento, gente, que esse trabalhador, se ele morasse longe demais da fábrica, ele não ia conseguir, né? Então, é nesse momento que vai surgir também os bairros operários, que era muito comum essas pessoas aqui no Brasil, os prédios, eles eram conhecidos como cortiço, né, dos trabalhadores ali urbanos, porque era mais barato morar lá, porque tu alugava, não é um apartamento inteiro, geralmente eram 2 cômodos, né, ali uma sala e um quarto, porque o banheiro e a cozinha era coletivo. Então imagina, gente, um prédio com 30 famílias, 50 famílias vivendo ali dentro e tendo que dividir uma cozinha e 2 banheiros para esse tanto de gente. É claro que era uma situação muito difícil, uma situação muito insalubre, né, que esses trabalhadores eles estavam vivendo. E é claro que é por isso mesmo que eles vão se organizar, como a gente viu na aula passada, como o ludismo, né, que eram os quebradores de máquina, o cartismo, que é quando esses trabalhadores escrevem uma carta para o parlamento, colocando ali, né, as mudanças que eles gostariam que ocorresse. E aí, dessa mesma forma, esses trabalhadores vão começar a se associar em organizações trabalhistas e sindicatos para justamente reivindicar melhores jornadas de trabalho, aumento de salários. E, gente, a mecanização, ela se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, né? Porque no setor têxtil, a gente viu que no início, a indústria têxtil ela era uma das maiores da Inglaterra, né? Tanto ali ainda a produção têxtil bem caseira, dentro de casa, como também de na indústria. Mas, com o tempo, vai passar para a metalurgia, para o transporte, a agricultura, a pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive o cultural, né? Por isso que o Karl Marx, lá na sociologia, ele nos ensina, gente, que tudo vira mercadoria. A saúde é uma mercadoria, o trabalho é uma mercadoria, a educação também vira uma mercadoria, tá certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o capitalismo, ele gera esse impacto na forma como as pessoas vão viver, beleza? Bom, então, um outro detalhe é a mecanização, né? Eu expliquei, né? No caso aqui, a Revolução Industrial, ela estabeleceu uma definitiva supremacia da burguesia na ordem econômica. Quem é a burguesia aqui? Lembra que a gente aprendeu que essa galera, essa nova classe social, surge lá na Idade Média, e a burguesia, gente, basicamente são os comerciantes, são os donos das fábricas, porque eles têm capital, têm dinheiro para poder abrir uma fábrica, comprar o maquinário. Então, eles vão se colocar ali numa situação de hierarquia, né? Eles estão em uma posição superior. E, ao mesmo tempo, também acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Beleza? Por que acelerou o êxodo rural? Porque se eu não tenho trabalho mais no campo, não tenho terra para trabalhar, não tenho como desenvolver a agricultura, vou ter que ir para o meio urbano procurar trabalho ali dentro. Por que gerou um crescimento urbano? Porque cada vez mais pessoas saindo do meio rural, indo para o meio urbano, é claro que vai gerar uma urbanização. E nós vimos aqui, né, o surgimento dos bairros operários, também um aumento da poluição, da criminalidade, porque era muita gente vivendo dentro de um território. Como foi na Inglaterra, imagina ali Londres, né, a capital, começava a ficar com muita gente vivendo ali dentro de uma cidade que basicamente não tinha estrutura para poder sustentar tanta gente ali dentro. Então, não tinha saneamento básico, tratamento da água, tratamento do esgoto. E a formação da classe operária, que era justamente os trabalhadores que, na maioria, haviam migrado do meio rural e trabalhavam agora dentro dessas fábricas e, devido às péssimas condições de vida, é claro que foram reivindicar os seus direitos, né?
E aí a gente também fala que era o início de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura, gente, gravitavam em dois polos, que é quem? A burguesia industrial, que são os donos das fábricas e financeira, né? E o proletariado. Quem é o proletariado? São os trabalhadores. Esse conceito de proletariado é justamente um conceito do Karl Marx. Por quê? Alguém coloca aí no nosso bate-papo, se vocês entendem o que é o proletariado. A gente aprende isso justamente lá na sociologia, né? Por quê, gente? O que é ser um proletariado? É uma camada social formada pelos indivíduos que estão ali, que são assalariados, porque a única coisa que eles têm para vender é a sua força de trabalho, porque eles não têm os meios de produção, que são os instrumentos que estão dentro da fábrica, né? Então, proletariado, do latim, significa filho, descendência. E é justamente um conceito usado para definir a classe trabalhadora, né, no sistema capitalista. E o proletário, gente, ele consiste daquele que não tem nenhum meio de vida, exceto a sua força de trabalho, as suas aptidões, as suas habilidades para poder trabalhar, que é justamente o que garante, né, a sua sobrevivência. E o proletariado, gente, ele se diferencia de um simples trabalhador, porque um simples trabalhador, ele pode vender os produtos do seu trabalho, né? Ou vender também o seu próprio trabalho enquanto um serviço. Imagina, tu é um pedreiro. A pessoa que é um pedreiro, ela presta um serviço, né? Ela é um trabalhador liberal. Não, não é um trabalhador liberal, é um trabalhador autônomo. Porque para tu ser um trabalhador liberal, tu precisa da formação acadêmica. E geralmente uma pessoa, por exemplo, uma manicure, um pedreiro, são profissões que a pessoa ela não precisa ter uma formação acadêmica para poder realizá-lo, né? Então, a gente diz que é um trabalhador autônomo. E aí, nesse caso, o trabalhador, né, ele pode vender o seu próprio trabalho enquanto um serviço. Enquanto o proletariado, ele só vende a sua capacidade de trabalhar, que são as suas aptidões, as suas habilidades humanas. E com isso, os produtos do seu trabalho e o seu próprio trabalho não pertence a esse trabalhador, mas sim àqueles que compram a sua força de trabalho e lhe pagam um salário, né? Como a gente viu, um trabalhador, um proletariado, ele só tem a habilidade ali, né, para poder trabalhar. Ele não coloca preço no trabalho dele. Quem que vai desenvolver e quem vai estipular esse preço é justamente o dono da fábrica, né, gente? Lembra disso, tá certo? E aí, por que que isso é criticado? A gente tem muitas críticas em relação na sociologia, a gente vê bastante sobre isso, né? Então, o trabalhador ele acaba sendo explorado, né, gente? Então, lembra disso, tá bom? Essa diferença aí do que é esse proletariado, porque vem de prole. Então, o trabalhador, às vezes, ele acaba tendo ali só o seu filho, né, para poder desenvolver esse trabalho. Então, olha aí, a burguesia, gente, por burguesia, eu até coloquei aqui, entendemos a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social e empregadores do trabalho assalariado. Então, a burguesia a gente entende aqui como dono da fábrica, né, dos meios de produção. Quando eu digo meios de produção, é que para tu produzir um produto, tu precisa ter uma fábrica, tu precisa ter uma máquina para tu poder fazer isso. E por proletariado, a classe dos operários, a gente entende como a classe dos operários assalariados modernos, que não possuindo os meios de produção, reduzem-se ao quê? A vender a sua força de trabalho para poderem viver. E aqui, no caso, a sua força de trabalho são as suas habilidades. Consegue dar preço ao seu trabalho, porque isso aí é estipulado justamente pelo dono da fábrica, né? E a gente aprende que isso gera uma ruptura, diferenças com o dono, a burguesia, que vai lucrando com o trabalho, com a força de trabalho dos operários, né?
E por que que, por exemplo, o Karl Marx, lá na Sociologia, ele é um grande crítico do sistema capitalista? Porque ele diz que o sistema capitalista só consegue viver, sobreviver, porque ele explora o trabalhador, né? Que é o que a gente fala da mais-valia, o sistema de mais-valia. Toda empresa, né, no caso aqui no meio de produção, nesse sistema da burguesia, o lucro que é gerado pelo trabalho do proletariado não é dividido com ele, né? Fica justamente nas mãos de quem? Nas mãos aqui da fábrica, dessa chaminé que é a burguesia. Entenderam? Ok? Tudo beleza? Cadê vocês? Apareçam aí no nosso bate-papo. Então, gente, as fábricas, elas empregavam um grande número de trabalhadores. Todas essas inovações foram influenciando a aceleração do contato entre culturas e a própria reorganização do espaço e do capitalismo. E nessa fase o Estado ele passou a participar cada vez mais da economia, regulando crises econômicas e o mercado, né, e criando uma infraestrutura em setores que exigiam muitos investimentos. E para a gente poder entender isso, de fato, o que que é o capitalismo? Como que a Revolução Industrial ela faz com que o capitalismo ele se firme? Olha aí as características do capitalismo, isso aqui também é muito importante na prova que vocês vão fazer aqui no Enem, para vocês poderem entender o sistema da sociedade que vocês vivem, que de fato é baseado no sistema capitalista, ok? Ah, beleza, Betânia, que bom. Então, olha aí as características do capitalismo. Capital como centro e objetivo, né? O dinheiro. Toda vez que vocês verem nesse assunto a palavra capital, vocês vão lembrar que é o quê? Que é dinheiro. É o dinheiro que manda no sistema capitalista, tá certo? Então, dinheiro como centro, o dinheiro como a base, como o maior objetivo, a defesa da propriedade privada, né? Por que defesa da propriedade privada? Porque lá na Idade Média, por exemplo, ou até o século XVII, quando tem o fim do absolutismo na Inglaterra, gente, a galera não poderia ter nem a própria terra, para vocês terem uma noção. Como é que tu ia comprar terra se tu não tinha dinheiro? Né? Se o dinheiro existe uma baixa circulação, tu é trabalhador no meio rural, nem terra a galera poderia ter. Então, o sistema capitalista, a burguesia vem e diz, não, a gente quer defender o direito a ter a propriedade privada. Porque lembra que lá no início da Idade Média, a Igreja Católica dizia que se tu trabalhasse e tu acumulasse riqueza, tu era um pecador. E as pessoas, elas tinham muito medo, né? Porque elas poderiam justamente morrer, né, gente? Porque poderiam ser acusados aí de estar praticando heresia. Então a galera tinha muito medo. Outro detalhe, né? A liberdade de associação e de empresa. Lei de oferta e procura, a promoção do livre mercado, a liberdade do trabalho, a promoção da competência, a interferência mínima do Estado. Esse aqui com certeza é um ponto bem marcante. E aqui a liberdade no capitalismo, eu gosto de dizer que é entre aspas, gente. Por quê? Porque tu imagina aqui comigo, tu tá lá passando fome. Pensa no Brasil com quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Aí tu tá lá passando fome, tá realmente numa situação muito precária, mas ao mesmo tempo tu tá sendo explorado dentro da empresa, dentro do lugar onde tu trabalha. Aí eu sou tua chefa, aí eu vou lá e te digo, olha Maria, beleza, tu tá achando ruim aqui? Tu acha que tá sendo explorada? Pois vaza então, sai do teu trabalho. Vai procurar outro trabalho, porque é o sistema capitalista, tu tem liberdade para poder fazer isso. Mas aí é que a gente questiona, que liberdade, gente? Se a pessoa ela está passando fome, ela acaba se sujeitando a toda aquela exploração, porque se ela sair daquele trabalho, não tem como ela sobreviver. Então, ela vai se sujeitando a um sistema de exploração. E é justamente aí que a crítica maior do sistema capitalista é que ele diz que ele se firma, ele consegue ganhar, lucrar justamente assim, porque ele explora a tua força de trabalho.
né? Então, um exemplo bem simples. Eu tenho uma loja, e aí lá na minha loja, eu contrato aqui a Betânia. E aí, gente, eu digo assim, Betânia, tu vai ser a porteira, tu vai ser a faxineira, tu vai ser a caixa, tu vai ser a vendedora, tu vai ser a segurança dessa loja. Tu vai ser, né? Tu tem 5 funções. Quanto salário que eu vou te pagar? Apenas um. Então eu lucro, porque ao invés de estar contratando pessoas, né, para cada uma fazer uma função, seriam 5 salários. Aí eu chamo uma, eu sobrecarrego ela, ela limpa a minha loja, ela fecha, ela abre a loja, ela vende, ela é a caixa, ela faz o café para atender o cliente, ela faz absolutamente tudo e eu pago só um salário. Ela sai sendo explorada porque ela só ganha um salário e eu saio ganhando, porque eu tenho uma única pessoa que faz absolutamente tudo. Entende? Isso aí é o que o Karl Marx chama de mais-valia, que é explorar o trabalhador e o lucro que eu consigo explorando ele, eu não divido com ele, obviamente, né? Então é essa que é a grande crítica aqui ao sistema capitalista. Beleza? Todo mundo entendeu? Então a gente fecha aqui a primeira parte da nossa aula. Na parte 2 eu ainda vou falar da segunda fase da revolução e também da terceira, e aí a gente faz os nossos exercícios, beleza? Então fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu tô de volta.